Filipe, eu julgo que uma senhora me mandou uma mensagem, ahm, ver se podemos ajudar em alguma coisa. Teresa, a senhora diz que está sem imagem, mas que é o problema será do computador dela. Pois, possivelmente, mas a senhora consegue ouvir? Mas, de qualquer das formas, se conseguir ouvir, pode ficar por aí. Perfeitamente, obrigada. Vi agora a sua mensagem. Pode ficar por aí e depois, entretanto, nós enviaremos portanto, a gravação, vai recebê-la com certeza e se calhar aí já consegue ver com a imagem. Nós somos a Clínica Tubi, estamos situados na João Quinto, portanto, em Lisboa, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, e exercemos a nossa atividade, portanto, em programas de gestão do peso, em programas de modelação, hormonal, acompanhamos as pessoas presencialmente e online, com a perspectiva de terem uma boa gestão do peso e, paralelamente, conseguirem fazer um envelhecimento com qualidade de vida. No fundo, a ideia é as pessoas, portanto, irem envelhecendo, mas com prazer de viver, com qualidade de vida, com saúde, a poderem aproveitar, a vida. E a ideia desta medicina, que se chama medicina anti-aging, mas que na realidade o nome não é tão adequada assim, é uma medicina que tem por base isto, dar qualidade de vida às pessoas à medida que portanto, as pessoas vão envelhecendo. Nós temos tido muitas conversas, algumas delas através da página de Instagram da Clínica Tubi, conversas essas que ficam gravadas na nossa página. Aproveito para vos sugerirem que sigam as nossas páginas através do Facebook, através do Instagram, Clínica Tubi. Nessa página da Clínica Tubi realizamos várias conversas através de lives que ficam depois publicadas na nossa página e que podem sempre visitar. Fazemos também workshops mensalmente, tal como vamos a realizar este hoje, e estes workshops, enfim, acabam por ser enviados para vós, porque ficam gravados e teremos todo o gosto em partilhar convosco outros que já tenhamos realizados e que não tenham tido a oportunidade de receber. Portanto, frequentemente realizamos estes workshops aqui através do Teams, mas também realizamos conversas com os nossos profissionais clínicos através da nossa página de Instagram. Podem visitar o nosso site. No nosso site vem muito bem explicado todas as atividades que nós desenvolvemos, parte delas podem ser realizadas online, outras, como vamos a perceber aqui até através da partilha da Raquel, que já está aqui conosco, que têm que ser necessariamente realizadas presencialmente, como vamos perceber. O workshop 2 vai também ficar gravado e é sobre celulite, uma das condições que afeta principalmente as mulheres e que acaba por incomodar as pessoas, não só por uma questão estética, obviamente que também temos direito a sentirmos menos bem com o nosso corpo de uma forma estética, mas também a celulite pode ser uma condição que causa dor, como vamos perceber. Aqui conosco hoje temos a Raquel. A Raquel trabalha na Clínica Tubi conosco, é responsável pela área de fisioterapia e parte estética e procedimentos estéticos da nossa clínica, que recentemente teve a ampliação destes serviços, e este workshop serve exatamente para nós darmos a conhecer o trabalho que fazemos também a este nível,
paralelamente ao outro trabalho clínico que já vínhamos a desenvolver. E posto isto, eu vou passar a palavra à Raquel. Obrigada, Raquel, por estares Obrigada. aí. Vou passar a palavra à Raquel, que vos vai falar durante um bocadinho e explicar o que é de facto a celulite, o que é que está por trás desta condição, e depois eu irei fazer umas perguntas à Raquel e vocês, obviamente, estarão também à vontade para colocarem as questões que pretenderem. Sendo assim, Raquel, faças favor. Obrigada, obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Tal e qual como a doutora Teresa acabou por dizer, o meu nome é Raquel Cruz, eu sou fisioterapeuta desde 2011. Esta área da dermatofuncional, portanto, a área que vos trago hoje aqui com o foco na celulite, é uma área na qual eu já trabalho desde o início da minha atividade profissional, com maior foco, obviamente, nos últimos anos, sendo que nos últimos 5 acabei por estar aqui a abraçar dentro do grupo esta área com grande cuidado e empenho. E por isso mesmo, hoje quero partilhar um bocadinho com vocês daquilo que é, efetivamente, a minha experiência profissional e aquilo que podemos falar, saber e estar atentos quando nos referimos à celulite. Também. No que diz respeito à celulite, ela clinicamente é conhecida como lipodistrofia genoide e esta condição, tal e qual como a professora Teresa acabou por dizer, acaba por ser uma condição que não é só meramente estética. Nós normalmente associamos-la à questão estética, mas por detrás da celulite há um processo de inflamação, há um processo de alteração, há um processo de deposição de gordura nas nossas células gordas que faz com que haja uma alteração do tecido conjuntivo e da sua organização. E por isso é que, visivelmente, acabamos por ver as alterações no aspecto da nossa pele. Este fica irregular, fica ondulado, e é o primeiro sinal, muitas vezes. Mas não é o único, e nós percebemos claramente que a celulite acaba por ter uma dimensão diferente daquela que é apenas associada à estética, quando muitas vezes ela está associada a outros sintomas. A professora Teresa Branco falou aqui desta questão da dor, mas a dor também pode estar mais presente ou menos presente e estar associada a outras condições. E por isso a celulite tem diferentes formas de ser avaliada, muitas vezes é fácil de ser visível a olho nu e por isso é possível de conseguir ser identificada dessa forma, mas existem outros métodos para avaliar e outros métodos que acabam por nos ajudar a complementar aqui o tipo de avaliação que fazemos em relação à celulite. A celulite acaba por ser multifatorial, obviamente que a herança genética que todos nós temos tem um peso muito importante quando falamos na celulite, mas tendo em conta até o contexto que a professora Teresa Branco fez questão de referir, nós sabemos que estes fatores estão muitas vezes associados a comportamentos, a alterações hormonais, a desequilíbrios na nossa alimentação, a um consumo exagerado de alguns produtos ricos em açúcar ou em sódio, o que faz com que haja aqui uma alteração significativa no risco de desenvolvimento de celulite. O nosso próprio estilo de vida, o nosso comportamento associado ao sedentarismo, ao tabagismo, ao stress, ou até à utilização de roupa extremamente apertada, que muitas vezes acaba por fazer derrote, comprimir e condicionar no que diz respeito aqui ao possível desenvolvimento da celulite. A celulite por si só acaba por ter uma amplitude muito grande e em função dos seus tipos, que falaremos já em seguida, e em função do seu grau, todas estas alterações podem ter um impacto diferente quando falamos da celulite. Mas nenhuma delas deve ser descartada quando pensamos no tratamento da mesma. Ou seja, olharmos para nós como um todo, percebermos que podemos mudar o nosso comportamento e as mudanças que fazemos no nosso comportamento, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, em suma, poderão ter uma influência muito positiva e não será uma sentença, a genética assim o é, mas todos os outros fatores não terão que ser uma sentença quando nós falamos de celulite e podemos realmente reverter este quadro mudando os nossos comportamentos, a nossa atitude e acaba por ser isso que nós falamos muitas vezes numa abordagem clínica. No que diz respeito aos diferentes tipos de celulite, porque efetivamente a celulite não existe só de um tipo,
nós podemos facilmente categorizá-la em 4 tipos diferentes. Os tipos dizem muito respeito à origem da mesma, à sua apresentação, de alguma forma. E, portanto, falando individualmente em cada um, facilmente poderemos identificar aqui fatores que nos façam associar, mesmo sem a avaliação de um profissional, conhecendo-nos só nós e as nossas características, aquilo que são os tipos de celulite e a nossa identificação com um ou mais do que um tipo. Portanto, quando falamos de uma celulite edematosa, nós estamos sempre a falar de uma celulite relacionada com alterações circulatórias, veno-linfáticas. Muitas vezes falamos de casos em que aparece a sensação de peso, de cansaço, a presença de edemas, de varizes, portanto, há aqui uma situação de retenção de líquidos associada. E isso mesmo pode provocar a sensação de fadiga, cansaço ou até dor. E, portanto, para todas aquelas pessoas que identificam em si alguma alteração associada a problemas venolinfáticos, circulatórios, é importante percebermos também se, no que diz respeito a esta questão do aspecto, nós já temos também uma sintomatologia associada, que muitas vezes acontece e, portanto, não deve ser negligenciada, não só na abordagem que fazemos para este tipo de celulite, mas também na maneira como podemos e devemos alterar os nossos hábitos para potenciar uma resposta mais positiva e reduzir, inevitavelmente, os fatores de risco. Depois temos um tipo de celulite mais flácida, associada à perda de tonicidade da própria pele, a depressão, muitas vezes associada a processos de alterações corporais significativas, perda de volume, e esta celulite flácida acaba por ser muito visível a olho nu, com um aspecto mais gelatinoso. No entanto, de todas, é aquela que normalmente não apresenta nenhum tipo de dor ou desconforto, mas que a nível visível é bastante significativo a alteração do aspecto da própria pele, desta flacidez acentuada, flacidez dérmica acentuada. No que diz respeito a uma celulite compacta, esta até é bastante comum em pessoas mais jovens e até pessoas ativas. A pele acaba por estar firme, mas com irregularidades presentes. É muitas vezes dolorosa ao toque e inevitavelmente associada a diferentes tipos de fator de risco, pode evoluir para outros tipos de celulite quando efetivamente não é tratada e não se dá a devida importância às fibroses ou às tensões presentes no tecido conjuntivo. Sempre que temos mais do que um destes tipos presentes, ou seja, podemos não estar a falar de um corpo que apresente uma flacidez apenas relacionada com má circulação, porque pode já ter passado por um processo de gestão de peso, ou podemos estar a falar de alguém que é mais novo e que, apesar de ter alguma firmeza, já tem fatores de risco associados aqui a alterações venolinfáticas, acabamos por falar de uma celulite mais mista. E todos estes tipos de celulite, portanto, todas estas características associadas à celulite, vão ter, inevitavelmente, impacto na abordagem que devemos ter para cada um dos casos. E, para além do tipo de celulite, é importante também referir que existe uma classificação específica para a mesma. Ou seja, nós podemos ter alguém com uma celulite edematosa que não esteja exatamente nas mesmas circunstâncias do que alguém que apresenta esta mesma celulite, mas que por fatores distintos acaba por já ter esta celulite mais avançada, mais visível, com maior expressão. O que é que eu quero dizer com isto? Nós partimos sempre do pressuposto que, a partir do momento em que existe aqui uma irregularidade, por mais leve que ela seja, apenas ao comprimir da pele, perante estas características, perante uma avaliação detalhada em que conseguimos perceber aqui os fatores associados, estamos a falar de celulite. E estamos a falar de celulite num grau 1, que pode ser tanto num grau 1 edematosa, flácida, ou pode ser um grau 1 numa celulite dura ou compacta. Mas é sempre importante percebermos em que tipo de grau se encontra. Um grau 1, como eu estava a dizer, é apenas perceptível se comprimirmos esta região cutânea onde temos esta irregularidade e se a conseguirmos verificar, e, portanto, acaba por ser muito leve. Um grau 2
num grau 2 já conseguimos ver efetivamente as ondulações visíveis numa posição de pé ortostática sem qualquer compressão e, portanto, consideramos que é uma celulite já moderada, portanto, o tipo de intervenção terá que ser mais intensivo e mais abrangente no que diz respeito à complementaridade de abordagens. E quando passamos para um grau 3 ou grau 4, isto é inevitável, abrangemos a complementaridade terapêutica, porque já temos no grau 3 pressões que são visíveis em qualquer posição, com presença de nódulos e com bastante desconforto. E se falarmos de uma celulite grau 4, falamos inevitavelmente de uma celulite bastante profunda, com dor crónica, com inflamação presente e, portanto, uma celulite grave em que teremos mesmo que ter uma abordagem multiprofissional com uma atuação intensiva que poderá inevitavelmente demorar mais tempo, mas cujos resultados são possíveis de atingir desde que haja este compromisso numa abordagem terapêutica que vá de encontro a todos os aspectos, não só aos fatores de risco, mas também às características da celulite que temos presente. O que é importante para todos nós será sempre apostarmos numa atitude preventiva. Portanto, para quem ainda não tem sinais de celulite, é importante percebermos que a prevenção faz todo o sentido e, portanto, aqui um comportamento, um estilo de vida adequado fará todo o sentido. E depois, mesmo para quem efetivamente faz tratamentos, melhora, vê resultados na sua própria pele e vê resultados nas questões inflamatórias, nas questões associadas ao volume associado à celulite, que também não perca este mesmo estímulo saudável, estes bons hábitos no estilo de vida, que não os perca após a intervenção terapêutica. Porque sim, isso faz mesmo a diferença, ou seja, existem tratamentos, existem diferentes abordagens para a celulite, mas existe uma clara necessidade de mudança de comportamento. Portanto, mudarmos a nossa atitude perante a nossa condição, mudarmos a nossa postura e termos efetivamente um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação saudável, com uma prática de atividade física, fará toda a diferença. E, portanto, aqui estes bons hábitos que se podem e devem adquirir connosco na TUBI acabarão por fazer sentido serem mantidos no pós para garantir os mesmos resultados. E, portanto, queremos que se perceba de forma muito clara que é possível intervir na celulite, que é possível intervir com uma abordagem correta, direcionada para cada caso específico. É assim que nós trabalhamos aqui, portanto, sempre nesta perspectiva de irmos de encontro às necessidades particulares de quem nos procura, mas depois será sempre importante que haja aqui um acompanhamento de todos aqueles que fizeram parte dos nossos tratamentos com uma mudança de atitude, portanto, evitando aqui sempre o consumo de açúcares, gorduras e sal, seguindo uma dieta saudável, ingerindo bastantes líquidos, garantindo que nos casos, sobretudo da celulite edematosa, há uma mudança no estilo de compressão a nível de roupa que se utiliza para não criar aqui derrotas e dificuldades na circulação sanguínea. E a prática de exercício deve fazer parte da nossa vida. Existem diferentes formas de o fazer. Nós estamos numa equipa multidisciplinar que também privilegia exatamente aqui com a fisiologia a prática de exercício e a sua orientação correta. Portanto, vamos adotar um estilo de vida diferente para conseguirmos prevenir e, no caso de já termos feito uma abordagem terapêutica para a celulite, possamos manter os resultados que tivemos durante o tratamento. Como eu dizia, e como é importante referir sempre, cada caso é um caso. Não existe a fórmula certa para a cliente X, não há de ser a fórmula certa para a cliente Y, tem que se perceber efetivamente a origem, os fatores de risco, o contexto, mas, de um modo geral, existem diferentes abordagens para cada tipo de celulite. E, portanto, pensando assim, se nós falamos de uma celulite mais associada a problemas veno-linfáticos, portanto, uma celulite mais edematosa, nós temos que perceber que existem abordagens associadas à drenagem. Pode ser drenagem manual, portanto, feita através de técnicas, isto é importante referir, lentas, leves, suaves, feitas por quem sabe exatamente o que é
uma drenagem. Existe muita coisa que é feita, nem sempre tudo é muito bem feito. A drenagem linfática manual é um processo que não deve causar dores, ao contrário do que alguns mitos acabam por perpetuar, e deve ser feita por profissionais que tenham efetivamente formação para a fazer. Depois, dentro da drenagem linfática mecânica, normalmente falamos de pressoterapias. Existe uma panóplia gigante de equipamentos nesta área, nem todos são equipamentos médicos. É importante escolhermos efetivamente locais que nos garantam que são profissionais qualificados a fazerem estas técnicas, que os equipamentos que utilizam são equipamentos de origem médico-estética e que, portanto, são possíveis de intervencionar cada caso e especificar cada intervenção em função das necessidades de cada cliente e, por isso, dentro desta drenagem, deste tema da drenagem para uma celulite edematosa, o trabalho também é diferente de cliente para cliente, dependendo do grau em que se encontra. Outra opção dentro destes tratamentos para a celulite edematosa é a Indiba. A Indiba é uma TCAR-terapia, é um tratamento muito confortável que está mais do que comprovado cientificamente que tem bons resultados em perspectivas anti-inflamatórias e que também trabalha muito bem nesta perspectiva de trabalhar a parte venolinfática e, portanto, é algo que nos garante aqui também muita qualidade numa abordagem para a celulite edematosa. A atividade física regular deve fazer parte de quase todos os casos em que a celulite edematosa está presente. Uma mudança nesta área é muito importante. E depois percebermos que, por vezes, também a dieta e suplementação podem fazer parte de um tratamento ideal para a celulite edematosa. Como eu disse, como toda a equipa multidisciplinar que pertence à Tubi sabe e pratica, nós personalizamos a nossa abordagem, portanto, em função das características de cada pessoa, poderão ser combinadas uma, duas ou três técnicas ou mais dentro da necessidade, mas sempre tendo em consciência que é necessário uma avaliação prévia para se determinar a melhor abordagem. Portanto, a melhor abordagem numa fase inicial pode ser uma, poderemos ter que transitar, isso será perfeitamente normal. É importante esta complementariedade de tratamento estar disponível, saberem que está disponível aqui no nosso espaço e, sobretudo, esta complementariedade a nível de profissionais que estão mais do que balizados para vos aconselharem em cada um destas abordagens. Dentro da celulite flácida, nós falamos aqui de uma celulite com características, como eu dizia, diferentes, portanto, falamos aqui de uma necessidade de estimulação a nível também da nossa pele. Por vezes, há aqui, é importante nestes casos também trabalharmos a questão da musculação e da musculatura, efetivamente mais a musculatura em particular, e por isso mesmo, no que diz respeito à questão apenas do tecido, portanto, à questão dérmica, a Indiba e, por vezes, a aplicação de alguns princípios ativos cosméticos pode fazer toda a diferença. A Indiba, sem dúvida, tem um papel muito importante no que diz respeito aqui à flacidez dérmica e ao aspecto da nossa pele. Será a Indiba quase sempre uma primeira opção nos tratamentos, mas depois, reforçando esta questão da musculatura e, portanto, falando também da parte muscular, é muito importante aqui uma orientação para uma atividade física, sobretudo à base do treino de força, para conseguirmos colmatar aqui as necessidades de intervenção neste tipo de flacidez. E a eletroestimulação é uma das formas de complementar efetivamente a atividade física, sobretudo assegurando aqui um conjunto de resultados até mais rápidos no que diz respeito à nossa percepção da própria evolução. E, portanto, quando às vezes os clientes nos dizem, isto é comum, acho que é de todos os profissionais desta área, quero resultados muito rápidos e tenho uma flacidez, uma celulite associada a esta flacidez dérmica, é muito importante também percebermos que se calhar recorrer a todos estes tratamentos poderá fazer realmente a diferença e nestes casos em particular, dependendo mais uma vez do tipo de características de cada um dos nossos clientes, poderemos ter que combinar
as 4 técnicas em conjunto e, portanto, recorrer aqui a diferentes profissionais e diferentes estratégias para conseguirmos ter melhores resultados. No que diz respeito à celulite compacta, poderemos, mais uma vez, combinar uma, duas ou as três técnicas, inclusive em simultâneo, e, portanto, podemos estar a falar aqui da utilização da Indiba para trabalhar na perspectiva do tecido adiposo e da organização efetivamente do mesmo, do tecido conjuntivo e do tecido adiposo. As ondas de choque muitas vezes são aliados poderosos a nível de intervenção terapêutica em casos mais graves, em que existe também alguma componente inflamatória e dolorosa associada, mas conseguem também resultados muito rápidos, e a mesoterapia, em alguns casos, pode ser uma solução muito interessante para se trabalhar a celulite compacta. Depois, aqui a nível de abordagens gerais, qualquer uma destas técnicas, à exceção da mesoterapia, elas são minimamente invasivas, são normalmente confortáveis, pouco dolorosas e são muito ajustáveis em função das características. O mesmo acontece, e aqui acredito que a professora Teresa Branco acabará por complementar esta informação que eu agora, mesmo acontece com os planos e com a abordagem, quando de certeza que aparece um caso de celulite e dizem esta também é uma preocupação minha e, portanto, face a esta preocupação que acaba por ser comum, acabamos por personalizar muito a abordagem e ter isso em consideração quando decidimos prescrever, aconselhar, quer seja a utilização de nutricosméticos, de suplementação ou orientação para a atividade física. Estou correta, não estou, professora Teresa? Tá, sim, senhora. Não sei se entretanto foi surgindo alguma questão, eu não fui tendo a oportunidade. Está aqui uma senhora que pergunta o que é a Indíbia. Muito bem, então vamos falar aqui um bocadinho sobre a Indiba. A Indiba, como eu disse, em traços muito, muito gerais, é a técnica que está por detrás é a tecarterapia. Nós falamos aqui de uma onda eletromagnética, é uma onda confortável, que pode trabalhar, obviamente, numa perspectiva de nos conseguir uma alteração no contorno corporal, e, portanto, aqui falamos quer da perda de volume, quer da celulite. Podemos também conseguir trabalhar, através desta onda eletromagnética, alterações cutâneas, nomeadamente a flacidez, porque estamos constantemente a fazer aqui uma ação de micro e macrocirculação, tem uma ação anti-inflamatória e, por isso mesmo, permite-nos aqui uma ação muito localizada, com ótimos resultados, em grande parte das vezes, logo desde a primeira vez. Não é dolorosa, a sensação que se tem em relação à Indiba é uma sensação de aumento da temperatura corporal, mas sempre confortável. Dependendo da área, poderá demorar entre 30 minutos a 1h30 a sua intervenção. É sem dúvida um potente aliado no que diz respeito aqui à celulite, porque consegue trabalhar não só, como eu disse ainda há bocadinho, a celulite no que diz respeito à questão tecidular, mas também no que diz respeito à questão da gordura em si. Portanto, é uma ótima aliada, é um tratamento muito seguro e também, como eu fiz questão de frisar, é um tratamento que está amplamente estudado e com imensos estudos científicos, inclusive nesta área da celulite. Eu quero só fazer assim um pequeno grande parênteses. Todas as abordagens que temos na tubiestética são abordagens que são seguras, são médico-estéticas. Nós privilegiamos sempre esta questão da credibilidade e de um tratamento que seja efetivo. Portanto, todos os equipamentos que temos em clínica têm e cumprem estas mesmas valências. Espero ter sido esclarecedora sobre ainda. Muito bem. Então, só para complementar, portanto, aquilo que... Boa tarde, não consegui entrar logo no início. Eu não consigo ler a mensagem toda. Deixe-me só ver aqui, conversa, ver se eu consigo. Boa tarde, não consigo... Pode explicar como saber qual o tipo de celulite edematosa, compacta, flácida?
Portanto, isto, se calhar eu pedia-lhe, Sim, Raquel, peço-te que sim, mostres novamente. exatamente. Acho que é mais fácil, professora Teresa. Ou seja, basicamente, nós vamos reconhecer facilmente o tipo de celulite, reconhecendo também aquilo que acontece no nosso corpo. Portanto, se nós verificarmos que temos tendência para que as nossas pernas estejam inchadas, que existem tendência para varizes, se no nosso historial familiar tivermos aqui alguém que efetivamente tenha problemas de circulação ou que nós próprios tenhamos identificado, isso mesmo, e se ao toque sentirmos dor, ou se não sentirmos dor, se sentirmos a sensação de pernas mais cansadas, será importante percebermos que na presença de celulite, independentemente do grau a que nos referimos, portanto, quer ela esteja apenas visível à palpação, quer ela esteja visível a olho nu, numa posição ortostática, quer ela esteja visível e já com alguns nódulos, por exemplo, ela será sempre uma celulite edematosa. Se nós estivermos a falar de uma celulite muito associada a uma perda de tonicidade do tecido, a descrição que está aqui, este aspecto gelatinoso, acaba por ser uma boa visualização. E a referência que eu fiz na altura, ou seja, quando nós perdemos muito peso, perdemos muito volume, a nossa pele tende a ficar mais flácida. Quando envelhecemos, a nossa pele tende a ficar mais flácida, portanto, a perder esta tonicidade. Então, facilmente conseguimos perceber que se trata de uma celulite flácida. E, por regra, esta não apresenta qualquer dor. Então, também é fácil de distinguir aqui do associado a uma celulite edematosa ou até a uma celulite compacta. Numa celulite compacta, nós temos que perceber claramente que há fibrose no tecido. Portanto, para além da irregularidade visível que temos no nosso tecido, nós também conseguimos sentir por debaixo da nossa pele alguma fibrose. Como eu disse no início da apresentação, não quer dizer que só se tenha um tipo de celulite. Ela pode ser até a combinação dos três tipos, dependendo da área. Nós falamos normalmente na celulite para as mulheres, mas também existe para os homens. Falamos normalmente da celulite no que diz respeito a coxas e glúteos, mas ela pode estar presente em outras áreas e, por isso mesmo, podemos ter em diferentes áreas do nosso corpo ou até em áreas muito próximas diferentes tipos de celulite. E por isso é que é tão importante identificarmos, fazermos uma boa avaliação, sermos criteriosos nesta avaliação para conseguirmos depois planear bem a intervenção. Espero ter ajudado. Muito obrigada, ajudaste com certeza a Raquel, muito obrigada. Bom, eu gostaria de complementar aqui aquilo que foi partilhado com a Raquel. Para já é muito importante esclarecer, porque hoje nós somos muito, enfim, somos muito influenciados por coisas que lemos na internet e hoje em dia ouve-se muito falar de lipidema. E, de certa forma, o lipidema está relacionado com isto que nós vemos aqui, não é? Usualmente, as pessoas que têm lipidema acabam por ter muita celulite, acabam por ter aqui um processo inflamatório também, que é caracterizado por uma tendência que algumas mulheres têm, porque é uma doença essencialmente feminina, de acumulação de gordura no terço inferior, ou seja, nas coxas, nas nádegas e, inclusivamente, na parte da perna, na parte inferior da perna, ficando as pessoas com os tornozelos muito inchados, com a perna muito direita. Essas pessoas, usualmente, são pessoas a quem lhes é determinada uma doença inflamatória que se chama lipidema, e esse lipidema muitas vezes apresenta-se com um aspecto como este que nós vemos aqui. É muito importante salientar que este tipo de alterações está muitíssimo relacionado com o nosso perfil hormonal, com o nosso controlo hormonal. Este tipo de alterações está relacionado com o equilíbrio entre os nossos estrogénios e a nossa progesterona. E por isso é que isto é uma doença essencialmente estrogénica, dos nossos estrogénios, e é por isso que na altura da puberdade, quando nós começamos a produzir estrogénios,
que a celulite se vai instalar, independentemente do seu nível, ou, portanto, do tipo de celulite, como a Raquel há pouco explicou. Também é mais frequente as mulheres grávidas, exatamente porque existem alterações hormonais, começarem a desenvolver este processo inflamatório e depois, obviamente, na fase da menopausa, quando novamente nós temos alterações hormonais, temos um declínio de muitas das nossas hormonas, nomeadamente a hormona, portanto, do crescimento, que aqui na adolescência e, portanto, na gravidez não se aplica, mas sendo já um perfil hormonal diferente na menopausa, há também um declínio desta hormona do crescimento que promove alterações na consistência da pele e, havendo uma menor tonicidade da pele, toda esta irregularidade que nós vemos na celulite torna-se mais clara nesta fase da vida. Portanto, uma das coisas a ter em consideração, paralelamente aos tratamentos que a Raquel mencionou, e daí esta questão de termos que estar em equipa, é o equilíbrio hormonal, quer seja em que idade for. E uma das condições que nós devemos ter presente é que a tomada de um anticoncepcional não é uma coisa tão simples assim e que tem, portanto, esta abrangência, que pode promover, portanto, este estado inflamatório. Porque quando nós tomamos um anticoncepcional, nós, dependendo também do anticoncepcional, nós estamos, no fundo, a dar ao nosso organismo substâncias sintéticas que nem sequer se podem comparar a hormonas. Portanto, são substâncias sintéticas que inibem a nossa produção hormonal e que fazem com que nós tenhamos mais possibilidade de desenvolver este tipo de inflamação. A mesma coisa se aplica num estado de gravidez, principalmente quando neste estado de gravidez há um grande aumento de gordura corporal. Não é? Portanto, isto é uma alteração que é promovida no tecido gordo. Portanto, é uma alteração, é uma doença, é uma condição da nossa massa gorda, do nosso tecido gordo. Não é? Que muitas vezes existe em maior predisposição numas mulheres do que noutras, precisamente porque há alterações hormonais. Quando eu falo de uma doença, portanto, hormonal, quando eu falo de uma alteração hormonal, falo de existir uma quantidade de estrogénios, que é uma hormona proliferativa, uma hormona que insufla, a hormona que dá as maminhas e as ancas quando nós começamos, portanto, passamos de meninas para mulheres, é só quando nós começamos a produzir os estrogénios que nós temos maminhas, que nós temos anca. É também os estrogénios que nós perdemos quando entramos na menopausa e que nos fazem, portanto, ter os tais afrontamentos muito característicos na menopausa. Mas são também estes estrogénios que, quando não estão em equilíbrio com a progesterona, promovem proliferação. E um desses desequilíbrios promove também esta inflamação ao nível, portanto, que nós assistimos ao nível da celulite. Portanto, para um tratamento da celulite, primeiro, prevenir. Não há nada como prevenir. O ideal é eu nunca chegar a ter celulite, ou pelo menos nunca chegar a ter um estadio mais evolutivo e permanecermos no primeiro, porque é muito mais fácil de tratar. Isso nós não temos aqui quaisquer dúvida. Para isso, nós devemos ter uma alimentação anti-inflamatória, nós devemos praticar atividade física o mais possível ao longo de toda a vida e nós temos que ter um bom controlo das nossas hormonas e evitar tabaco, evitar álcool, evitar, enfim, ambientes muito poluídos e, portanto, evitar sempre que possível os anticoncepcionais hormonais sintéticos que fazem com que nós tenhamos este desenvolvimento. Não é? Mas, portanto, aqui nesta fase, a entrada dos 40, as mulheres têm ainda mais tendências para terem um declínio de progesterona, fazendo com que todas estas inflamações causadas pelos nossos estrogénios sejam ainda mais visíveis e mais persistente. Daí que seja importantíssima, desde do primeiro momento em que começamos a sentir declínios, percebemos o nosso perfil hormonal e percebermos se estamos em dominância estrogénica, que é assim que se
se designa uma diminuição da progesterona em, portanto, detrimento de uma produção muito exagerada de estrogénios. Paralelamente, estas mulheres têm muitas vezes déficits também de testosterona, que é uma hormona preferencialmente, é uma hormona sexual, que as mulheres também têm, mas que os homens têm em maior quantidade. Mas é uma hormona que nos oferece tonicidade, é uma hormona que nos oferece massa muscular, até massa óssea, e, portanto, é uma hormona que, quando nós temos em déficit, temos também mais predisposição para desenvolver este estado de celulite. A outra hormona é a hormona do crescimento, que é uma hormona que nós temos em grande desenvolvimento, em grande proporção, quando nós somos adolescentes, e que vai havendo um declínio ao longo da vida, sendo que quando nós somos bem mais velhos, os nossos níveis de hormona do crescimento estão muito baixos. No entanto, é uma hormona que sofre imenso com o nosso estilo de vida. E pessoas que não façam atividade física, pessoas que estejam sobre grandes níveis de stress, pessoas que não durmam bem, pessoas que não se alimentem de forma adequada com níveis apropriados de proteína e depois de outras substâncias como vitaminas e minerais que levam à absorção dessa proteína, estas pessoas vão ter níveis diminuídos de hormona do crescimento. E uma diminuição do hormona do crescimento faz-nos envelhecer rapidamente. Nós ficamos com menos boa pele, nós ficamos com uma pele muito menos densa, que tem uma aderência muito maior a estas irregularidades, e temos um desenvolvimento da inflamação no tecido gordo, porque até o tecido gordo tende a aumentar perante um déficit de hormona do crescimento. Portanto, já conseguimos perceber aqui que isto é um trabalho que é multifatorial, ou seja, as pessoas devem fazer inicialmente um diagnóstico do seu estado de inflamação, do seu perfil hormonal em qualquer idade, dos seus déficits de vitaminas e de minerais, devem ser colmatados esses déficits, portanto, a todos os níveis, quer hormonal, quer de vitaminas, quer de minerais, quer proteico, e depois devem ser acompanhados por uma nutricionista que vai prescrever a alimentação adequada para este tipo de situação. É óbvio que alimentos mais inflamatórios, como alimentos processados, alimentos empacotados e alimentos muito industrializados, fazem parte de uma dieta inflamatória. Tudo o que é fast food, tudo o açúcar faz parte de uma dieta inflamatória, o álcool faz parte de uma dieta inflamatória. O glúten é, obviamente, ainda uma coisa que nós necessitamos de perceber melhor, tal como os lácteos, também necessitamos de perceber melhor, porque nem todos os alimentos lácteos podem promover este tipo de inflamação, e, por outro lado, portanto, deve ser prescrito de acordo com a condição de cada pessoa, e, por outro lado, os alimentos com glúten não têm uma ação direta neste tipo de inflamação, usualmente é mais uma inflamação ao nível intestinal. No entanto, deve fazer-se sim uma avaliação essa que pode e deve ser ao sangue, e paralelamente deve ser feita, ou seja, deve ser colmatar todos os déficits que esta pessoa tem. Depois, obviamente, pode ser feita uma avaliação física, como há pouco a Raquel mencionou, para perceber qual é o estado e que tipo de celulite é que nós temos e qual o tratamento paralelo que se deve realizar. Mas estes tipos de tratamentos não têm a sua eficácia se existir um desequilíbrio hormonal, se existir uma alimentação que é inflamatória, se as pessoas forem sedentárias e passarem o dia inteiro sentadas, e, portanto, se as pessoas estiverem perante um estilo de vida muito estressante. Daí que é muito importante que nós façamos todas estas avaliações. E, em jeito de síntese, para deixar que as pessoas possam colocar algumas perguntas, o procedimento deve ser fazer uma avaliação através do sangue, em que vamos perceber quais os nossos déficits de vitaminas e de minerais, quais os nossos déficits hormonais, vamos perceber o nosso nível de inflamação, vamos perceber como metabolizamos gordura, como metabolizamos a gordura no nosso organismo.
Apurados os resultados, vamos perceber qual é a prescrição ao nível de hormonas, ao nível de vitaminas, de minerais e de outras substâncias naturais, nomeadamente probióticos, que sejam interessantes para as pessoas ultrapassarem este nível de inflamação, que muitas vezes também é sistémica. Paralelamente a isso, deve ser realizada uma consulta de nutrição, onde as pessoas percebam o que é uma alimentação anti-inflamatória, que de uma forma muito generalista devemos evitar os alimentos processados, o álcool, o açúcar e incluir os alimentos mais naturais possível, mas dentro de uma consulta de nutrição é sempre possível fazer uma prescrição individualizada para cada pessoa, de acordo com as suas preferências e de acordo com outras condições que estas pessoas possam aproveitar. É necessário fazer uma avaliação da composição corporal, aquilo que há pouco a Raquel mencionou é uma avaliação dos tecidos, uma avaliação física e deste estado mais específico de celulite, mas também é necessário perceber que tipo, qual a quantidade de gordura corporal que nós temos, qual a quantidade de massa isenta de gordura que nós temos, é necessário avaliar o metabolismo, é necessário avaliar se está comprometido ou não, é necessário avaliar os níveis de água e, muito importante, se nós temos água intracelular ou água extracelular. E mediante a presença de água extracelular, nós temos mais probabilidade de vir a desenvolver uma celulite. E estas avaliações são no âmbito de uma consulta de fisiologia do exercício. E, claro, e paralelamente, a avaliação que a Raquel nos esteve a mencionar e que é constantemente importante a estas avaliações todas que nós fazemos, a estas estratégias todas que nós estivemos a implementar. Daí que eu percebo que é muita coisa, é um tratamento que, no fundo, obriga aqui a várias frentes, mas é assim e não há outra opção. Portanto, não é uma opção nós fazermos tratamento e depois fazermos uma dieta inflamatória. Não é uma opção nós fazermos tratamentos como aqueles que a Raquel nos esteve a apresentar e depois termos um grande desequilíbrio hormonal e não termos as nossas hormonas controladas, porque isto não vai favorecer o tratamento que estivemos a fazer. De certa forma, o que nós queremos aqui é este tratamento integrado. Temos 10 minutos para colocarem questões, tanto eu como a Raquel temos todo o gosto em vos esclarecer. Se quiserem colocá-las por escrito, façam-no. Se quiserem ligar o vosso, portanto, microfone e falarem connosco, temos todo o gosto também em vos ouvir. Julgo que ninguém, pelo menos, ligou o microfone, ninguém nos deixou nenhuma questão por escrito por enquanto. Se quiserem fazê-lo, podem fazer. Queria novamente dizer-vos que esta conversa vai ficar gravada, vai ser enviada para todas as pessoas que fizeram a inscrição, portanto, neste workshop. Podem sempre partilhar, é sempre um gosto saber que que aquilo que tivemos a transmitir-vos pode ser partilhada com outras pessoas também. Convido-vos a seguir a página de Instagram da Clínica Tubi, onde estão gravadas muitas conversas que nós vamos tendo com o nosso corpo clínico ao longo deste tempo. Queria também dizer-vos que realizamos de forma regular estes workshops, que já fizemos outros workshops anteriormente com outros colaboradores nossos aqui da clínica, workshops esses que ficaram gravados e que podem sempre ser, portanto, disponibilizados para vós. Nós estamos situados na João Quinto, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, fazemos estas intervenções presencialmente, mas também podemos realizar estas intervenções
intervenções, não particularmente os tratamentos de estética, mas aquilo que foi falado paralelamente, todo avaliado, todo o perfil hormonal, podemos sempre fazer online para pessoas que não estão, portanto, em Lisboa, porque há sempre a possibilidade de enviarmos aquilo que é necessário para darmos continuidade ao tratamento. Existe aqui uma pergunta: análise efetuar para avaliar o grau de inflamação, PCR ultrassensível, homocisteína e outras. Ou seja, existem várias, existem eu julgo que a pergunta é quais são as outras: o fibrinogénio, a Sim. PCR, a velocidade de sedimentação, a resistência à insulina é um dos marcadores Sim. mais importantes para avaliar o grau de inflamação. Portanto, como eu dizia há pouco, também os níveis elevados de colesterol, de triglicéridos, são, portanto, interessantes na avaliação do estado de inflamação, mas é essencial, independentemente de formas independentes, ou seja, em fases do ciclo diferente da mulher, avaliar também a parte hormonal. E aí estamos-nos a referir à testosterona, que essa é, portanto, regular ao longo de todo o ciclo menstrual, mas a progesterona e os estrogénios devem ser avaliados ao 21º dia do ciclo em mulheres que têm ciclos. E portanto, é obviamente indiferente quando estamos a falar de mulheres que já não têm ciclos, que estão numa fase pós-menopáusica. Existem ainda outro tipo de hormonas que são interessantes avaliar, como as hormonas tiroideias, as hormonas adrenais, como a hormona do crescimento também, fazem todas parte de um perfil hormonal que é interessante avaliar neste tipo de pessoas. E que, no fundo, também contribuem para avaliar o estado de inflamação. Posso falar? Claro, claro. Como é que se chama? Isabel. Isabel, Eu diga. pensei que o meu nome estivesse aqui. Isabel Fernandes. Boa tarde. Pronto, eu não sabia era quem é que estava a falar. Não Agora já tem percebi. problema. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns às duas. Eu sou Obrigada. profissional de saúde e fico sempre satisfeita quando se aborda desta forma. Portanto, holística e integrada estes problemas. Portanto, dou-vos os parabéns, sabem o que estão a dizer e gosto mesmo de assistir a isto. É Muito enriquecedor obrigada. para mim. Para já, Muito obrigada. diga. Muito Desculpe. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. É mesmo isso, é a nossa visão. Portanto, ainda bem que é A partilhada vossa por aqui. visão coincide muito com a minha. No entanto, a maior parte dos profissionais de saúde convencionais, porque continua a haver a medicina convencional em cheio, porque trata-se mais, tenta-se tratar mais a doença do que prevenir, sabem disso perfeitamente. Isto está tudo errado aí, quanto a mim. É raro o clínico que peça os níveis hormonais para ver na menopausa o que é que se deve ou não fazer. São determinados parâmetros que nem querem saber. Mesmo a nível da inflamação, é PCR ultrassensível. Não é nada, porque a própria velocidade de sedimentação já nem é tida em conta. Isto é um problema, eu diria, sistémico do próprio curso, que só agora tem nutrição, porque nunca teve. Isto também é triste, de facto. Mas creio que talvez com o tempo se possa vir a melhorar, mas é lamentável, porque só se usam medicamentos e pouco se faz para prevenir. E daí eu ter uma simpatia especial por vós, pelos vossos saberes e pela forma como abordam, porque sabem o que estão a falar. E uma vez mais, eu sou habitué destas vossas lives. Muito obrigada e gostei. Só agora, só uma para terminar. O colesterol. O tão malfadado colesterol, que toda a gente fala mal e andam com as civastatinas, com as estatinas. Para quê? Para quê? Sem colesterol não vivemos. Precisamos saber a que tipo de colesterol. E anda tudo, quanto é que é o meu colesterol? Quanto é que é o meu colesterol? Não interessa. Interessa saber que tipo de colesterol. E a apolipoproteína,
Eu creio que a professora está a entender muito bem o que eu estou a dizer. Claro que sim. Porque Eu aqui, também. aqui Terapeuticamente falando, é sim, sim, sim. só o colesterol. Nós sabemos que há pessoas com 175 miligramas por decilitro de colesterol sérico que têm infarto agudo do miocárdio. Então, como é que vamos explicar isto? Uhum. Ou seja, o colesterol dá jeito à indústria farmacêutica para vender as civastatinas e não se aborda de outra maneira. E isto vamos continuar assim. E desculpe se fui um bocado indiscreta na minha Não, abordagem, foi agora. mas sinceramente tenho o vosso pensamento, a multidisciplinaridade que não é efetiva nos hospitais. Eu sou profissional de saúde em hospital e é muito difícil trabalhar em multidisciplinaridade. Ou seja, há sempre uns mais que os outros. Isto, enquanto tivermos este tipo de mentalidade, não vamos potencializar os saberes de ninguém. E ninguém sabe tudo. É isso que eu acho. Claro. Muito obrigada à professora, à fisioterapeuta, e gostei imenso, imenso. Muito Muito obrigada. obrigada, bem-aja. Muito obrigada. Isabel, já agora complemento, nós aqui quando avaliamos o perfil Uhum. lipídico das pessoas, para além de avaliarmos a fração total, como é evidente, do Uhum. colesterol, o HDL e o LDL, Uhum. avaliamos o LDL oxidado, que esse é que é muito Exatamente. importante, que esse é que é o mais prejudicial. No entanto, e infelizmente, é um parâmetro que não é comparticipado até pelos Existe seguros. também. E, É portanto, uma o que tristeza. acontece é que fica caríssimo para as pessoas. Por outro lado, avaliamos também a ApoA, a ApoB Muito e a bem. razão entre uma e outra, e temos valores de referência mais apertados do que aqueles que, na realidade, nos estão dados pelos valores de referência. Uhum. E, mediante este quadro todo, é que se toma uma decisão, e depois há sempre exames de imagem que os nossos médicos Claro. solicitam para fazer, nomeadamente às carótidas, em que se percebe se esta pessoa está mesmo em risco e se uma estatina é uma opção, ou se, Ora, nem mais. ou se de facto não, e se há outro tipo de modificações e alterações dos comportamentos, e Muito alguns bem. suplementos muito interessantes que Exatamente. nós temos vindo a observar que têm de facto eficácia. Mas muito obrigada, tanto pelas suas palavras de agradecimento e por ser nossa fiel ouvinte, Só, sim, e por senhora. outro lado, pelo contributo que aqui nos deixou. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada Fico também muito às feliz duas com e à professora o seu também. contributo. Muito obrigada, bem-aja. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Está uma senhora a perguntar se pode, vamos encerrar com esta pergunta, se pode ser feito o tratamento de saúde à distância. É evidente que não, esse quer dizer o nosso não é? Aquilo que nós podemos ajudar é complementar algum tratamento que possa fazer em clínicas, portanto, distantes daqui, perto da sua localização, mas que se calhar não têm este tratamento que está subjacente, que eu há pouco mencionei, e que é interessante fazer paralelamente aos tratamentos de estética. Quem vive na área de Lisboa ou arredores, portanto, temos todo o gosto em que venham à Tubi, a Lisboa, e obviamente a Raquel fará uma avaliação inicial. E, portanto, vocês podem sempre perceber que tipo de celulite têm, qual era o tratamento mais adequado para vocês e todos os outros, portanto, todos os outros serviços que eu há pouco mencionei. Não havendo mais nenhuma questão, eu julgo que não. Queria então despedir-me, agradecer à Raquel pela partilha, agradecer à Isabel pela partilha e agradecer a todos os que estiveram presentes, dizendo-vos que no próximo mês não vamos ter, no próximo mês de agosto não vamos realizar, portanto, nenhum workshop, mas que em setembro voltamos, quer com workshops, quer com outros eventos que estamos a preparar para vocês. Assim sendo, um bom resto de dia para vós e boas férias, se alguém já está de férias, nós continuamos por aqui. Muito obrigada, então. Obrigada, com licença. Foi um gosto. Quero estar a parte das coisas, não vou ter que fazer nada.